Oi, queridos, espero que esteja tudo bem por aí. No vídeo de hoje eu quero dividir com vocês como foi a minha experiência com o luto que eu vivi pela minha avó materna, que foi uma referência para mim de vínculo seguro, foi como eu sentia, né, uma relação materna de muito amor, de muito cuidado. Então eu quero dividir com vocês um pouquinho do que eu vivi, né, nesse luto e nessa experiência, para que possa ser uma luz, uma esperança para outras pessoas que talvez estão vivendo esse momento, né? E que ajude também na empatia, na hora que a gente vai ter outras pessoas vivendo, né? Com essa dificuldade, né? Com esse processo tão profundo e tão sofrido que é o luto. Então, eu espero que vocês gostem. Se esse é o teu primeiro vídeo aqui, eu sou a Anne Streit, sou psicóloga. Aqui no canal eu falo sobre psicologia, sobre conexões saudáveis, sobre como a gente se relacionar de um jeito assertivo e amoroso. Então, se tu não for inscrito, já fica o convite para que tu possa te inscrever e já deixar o teu like nesse vídeo. Bom, então eu quero começar contando um pouquinho assim de como era a minha relação com a minha avó, para poder dar um contexto para essa vivência de luto que eu tive. Eu fui muito tempo filha única, os meus pais sempre trabalhavam muito e quem foi a minha referência de cuidado, de amor, de carinho foi a minha avó materna. Ela morava do ladinho da minha casa e a gente tinha uma relação de vínculo seguro, uma relação muito conectada, muito próxima, assim, desde pequenininha até depois eu adulta. Eu lembro que eu tinha um combinado com ela, que eu não lembro que idade que eu fiz quando eu tinha, mas que era de muito pequena mesmo assim, que era um combinado que eu ia cuidar dela quando ela ficasse velhinha e que eu ia ter esse cuidado com ela. E aí a gente sempre falava, quando eu casei com o Rafa, eu falava para ele, olha, eu tenho esse combinado, e era algo que eu tinha muita vontade de fazer, assim, que eu de fato queria, né, que ela ficasse muito, muito velhinha do meu lado, e eu tava ali já desde criança disposta a fazer isso por amor, por toda a gratidão, por toda a relação que a gente tinha. E na minha cabeça era isso que ia acontecer, né, que a gente ia ficar muitos anos assim, juntas e podendo viver aquilo que era muito especial da nossa relação e da nossa vida. E eu lembro também de, também pequena e ao longo da vida, assim, mas especialmente criança, eu olhar para ela e perguntar, vó, tu vai morrer algum dia? E ela olhava para mim e dizia, não, eu vou ficar para semente. Ela brincava comigo assim, como se ela fosse, né, ficar para semente, como se nunca fosse acontecer isso. E eu lembro que eu perguntava isso para ela já com muito medo de perder ela, assim, com muito medo, assim. Eu lembro que eu chorava às vezes de perguntar isso para ela. E por um lado, eu acho que poder me lembrar, mesmo pequena, de que aconteceria em algum momento essa despedida, me ajudava a dar mais valor ainda para a nossa relação. Acho que me ajudava a ter mais profundidade na relação com ela, né? Dar mais valor mesmo para o que a gente tinha. E bom, dito tudo isso, né? Minha avó sempre me ajudou assim ao longo da vida. Ela foi muito, muito presente. Foi realmente uma figura muito importante para mim. É uma referência para mim em muitas coisas, assim, eu lembro dela e ela é um exemplo para mim de bondade, de uma pessoa de bom coração, de uma pessoa que passou por muita dificuldade, assim, que teve que ser muito resiliente. Então sempre que eu preciso de força, que eu preciso de persistência, eu lembro dela, lembro dos desafios que ela teve que passar na vida dela, né? Minha avó ficou viúva quando ela tinha 30 e poucos anos, com 3 filhos pequenos, ela não tinha nenhum trabalho direito, então foi uma vida assim, bem sofrida, mas que ela fez ali, né, com muito amor, com muito sacrifício e, enfim, sempre me ensinou a ter uma vida simples e tudo isso, né, tô dando esse contexto porque tudo isso pesa na hora da despedida, pesa na hora do luto. E aí o que que aconteceu com a gente, assim, minha avó tinha um problema de coração e aí ela teve um primeiro AVC, que ela ficou, né, um pouco debilitada, mas
conseguiu superar, conseguiu passar, e aí passaram muitos anos desde que ela teve essa complicação com AVC. E ela sempre me dizia: olha, Aninha, eu já tô com a minha passagem comprada, eu vou, daqui a pouco eu vou ir, né? Ela tentava me preparar assim, e eu brincava com ela, eu, né, não vai acontecer, sempre assim numa postura mais de negação. E aí eu lembro que isso foi o meu primeiro contato com o luto, assim, porque teve um momento em que ela teve um AVC muito sério, assim, e eu entrei em completa negação, assim. Eu lembro que eu fui visitar ela no hospital e na minha cabeça eu não conseguia dar a dimensão para o que estava acontecendo, assim. E eu nem me considero uma pessoa evitativa, mas o choque daquilo, né, o choque de como ela ficou e assim, o impacto que aquilo ali teria na minha vida foi tão imenso que eu não tive disponível outro recurso emocional além da evitação. E eu lembro que ela foi no hospital com essa situação do AVC numa quarta-feira e eu fui me dar conta do que estava acontecendo e da gravidade do que era no sábado. Então eu fiquei quarta, quinta, sexta e sábado, daí foi quando eu vi ela, que aí eu pude me dar conta do que estava acontecendo, do que significava, dos danos daquele AVC. Então, passei por muita negação já desde o início, né? E quando eu me dei conta do que realmente estava acontecendo, eu lembro assim até hoje, assim, parecia que eu estava me desintegrando, parecia que o chão tinha aberto, assim, um sofrimento emocional muito intenso. Eu lembro que foi um momento assim de muita angústia e ela ainda estava, né, viva, ela ainda estava ali no hospital, enfim, e aí a gente começou num processo de doença na família, que no meu caso antecedeu, que acabou me preparando para o luto que vinha, né, depois e para a despedida com ela, que em muitos casos, né, alguns casos não é assim, mas na minha experiência de luto foi. E aí ela ficou basicamente um mês na UTI. E eu lembro que esse um mês foi como se fosse assim, muito importante para que eu pudesse ir saindo daquele estado de negação, de evitação e entrando em contato constantemente com a possibilidade real de perda, né? Então, eu lembro que esse processo, esse mês que eu vivi ali, eu que tomei a frente da doença dela, eu que falava com os médicos, eu que tomava as decisões mais importantes, assim, então eu lembro que aquele período foi importante para eu poder ver, assim, o quanto que eu tinha de resiliência, o quanto que eu tinha de força. Eu lembro que aquilo ali me trouxe muita noção do que realmente importa na vida. Eu nunca vou esquecer que nesse período eu tinha que ir num dos momentos, né, e eu queria ir, eu fazia de tudo para viver aqueles 15 minutinhos que eu ia encontrar com ela lá. Ela estava em coma, mas aquilo ali para mim era muito importante, né? Poder estar com ela naqueles minutos ali, e poder sentir ela e poder estar ali, né? Enfim, conectada. E eu lembro que era um horário assim, 11 horas, meio-dia, e aí eu sempre tinha, né, um probleminha para resolver em casa antes dessa situação, que era o que que eu ia almoçar, né? O que que eu ia almoçar, onde que eu ia almoçar, sempre era um dilema para mim aquilo ali. E quando eu tinha que ir usar meu horário de almoço para ir encontrar com ela, para poder lidar com aquele problema, para poder entender qual que era a situação do quadro, que estava uma coisa assim muito intensa, muito, cada minuto mudavam as coisas, né? Eu lembro, nossa, antes o meu problema era o que eu ia almoçar, agora o meu problema é chegar lá correndo para poder ver e ela ali entre a vida e a morte. Então isso me deu uma perspectiva gigante do que é de fato um problema ali substancial na minha vida e do que é uma coisa que, enfim, não tem tanta importância. Conseguiu me ajudar a ter esse contraste assim. E aí, enfim, né, ela foi ficando pior, o quadro foi, né, complicando até que ela veio a falecer. E eu lembro que nesse momento, como eu já tinha passado por toda essa vivência da doença e de buscar todas as soluções, eu acho que eu já fui ali
me organizando emocionalmente para a despedida, eu lembro que eu entrei num outro momento assim de poder valorizar a vida que a gente tinha. E uma das coisas que mais ficou gravadas para mim assim foi poder ser grata, né? Eu acho que o significado que me ajudou no meu luto e que foi bem difícil assim no início, mas que com o tempo foi se fortalecendo em mim, foi pensar que só doía tanto porque tinha sido muito importante, porque tinha sido a perda de um grande amor, né? E que se fosse uma relação banal, se fosse uma relação trivial, sem tanta importância, não teria tanto sofrimento. Então isso me ajudava a lembrar do amor que a gente tinha, da relação de vínculo seguro que a gente tinha. E quando me dei conta disso, a minha tarefa passou a ser honrar a vida dela, a minha tarefa passou a ser deixar ela viva dentro de mim, né? Continuar mantendo coisas que eu mantinha com ela, continuar mantendo a memória dela viva em mim, continuar tendo esse vínculo, né, com ela dentro de mim, nas minhas memórias, bem no sentido de honrar a pessoa que ela foi, e isso me ajudou assim a poder viver o meu luto de uma forma saudável, né, poder viver a dor que eu tinha, e todas as vezes que eu precisava chorar, que eu precisava sentir mesmo a falta dela, até hoje eu permito, né, eu deixo que a emoção apareça, eu deixo que, enfim, essa conexão mesmo aconteça, porque era muito importante. Eu lembro de algumas coisas que foram cruciais nesse tempo, né? Uma delas foi uma amiga minha que me disse que todas as vezes que eu precisasse falar da minha avó, ela estava ali para ouvir. E eu nem solicitei ela muitas vezes, mas só de saber que ela estava ali para mim já foi muito fundamental, né? E poder assim contar com as pessoas importantes, né? Foi também crucial para que eu pudesse passar por esse momento e o ressignificado, né? Poder entender que só doía porque era um grande amor, e poder unir, né, e reunir as minhas forças para continuar honrando a memória dela também foi crucial. E aí, outras duas coisas que me ajudavam assim muito naquele período, uma delas, mais assim, uma bobagem, mas que eu lembro que na época fazia muita diferença para mim, me ajudava a descansar um pouco do sofrimento, que era olhar o Lady Night da Tata Werneck. Então eu olhava, eu ria, né? Eu conseguia me distrair um pouco daquilo, enfim, né? Vivia aquilo. Eu lembro que uma outra coisa que me ajudava também era poder olhar a foto, poder lembrar de coisas, né? Poder ter objetos da minha avó. Eu lembro que eu fui na casa dela, peguei algumas xícaras, peguei uma blusa dela, peguei algumas coisas assim que me ajudavam a sentir ela, o cheirinho dela por perto. Então esses movimentos assim de trazer a memória dela para minha vida fez com que eu me lembrasse de que a presença física não estava ali, mas que o vínculo estava, que as memórias estavam, que o amor que a gente sente, né, e sentiu tantas vezes e tanto tempo, de uma forma tão profunda uma pela outra, continuava ali, né, o amor que ela tinha por orquídeas também, para mim, assim, é algo que me faz ter essa conexão com ela. E eu tive a sorte de, um tempo antes, assim, dela ter esse segundo AVC, ela me deu uma orquídea. Ela tinha uma casa, assim, com um pátio bem grande, então ela tinha muitas orquídeas, e ela, quando vinha me encontrar, quando a gente se via, ela sempre me dava uma florzinha para eu levar para casa. E por sorte, por aleatoriedade, ou enfim, porque tinha que ser, eu guardei essa última orquídea que ela me deu, essa última florzinha, eu guardei, eu tenho até hoje. Então também é um objeto que me ajudou muito assim a manter preservada essa memória, essa conexão com ela. E aí uma outra coisa que eu quero dividir com vocês, que é uma música do Eric Clapton, que é a música que ele escreveu para o filhinho dele, né, que também é um luto que ele viveu, e que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para que vocês possam olhar a tradução dela. É uma letra assim muito linda, muito inspiradora, e que eu ouvia muitas vezes e que também me ajudou
a ressignificar, né, essa perda, me ajudou a poder acomodar as coisinhas dentro de mim, que é a música Tears in Heaven, que é Lágrimas no Paraíso, né, e que ela fala mais ou menos assim: será que você saberia o meu nome se eu te visse no paraíso? Será que as coisas seriam iguais se eu te visse no paraíso? Eu preciso ser forte, eu preciso seguir em frente, porque eu sei que eu não pertenço aqui no paraíso, né? Então é como se, por mais que eu sinto a tua falta, eu quero me lembrar, será que as coisas continuam iguais, né? Mesmo eu aqui, mesmo eu não pertencendo ao mesmo mundo que tu? Então eu acho que essa lição é uma música que é muito acolhedora, né? Que para mim fez muito sentido também, que é uma música que talvez possa ajudar e também conecta, assim, né? Dá uma sensação de pertencimento com a própria vivência, né? Do Eric Clapton. Então acho que é uma música que pode ajudar, né? Essa vivência que é tão difícil e que exige tanto da nossa reinvenção, né? Do nosso reencontro com as nossas dores, com a nossa vulnerabilidade. Uma outra coisa que eu aprendi nesse tempo de luto foi a receber. Receber o cuidado, receber o carinho das pessoas, me sentir muito querida, me sentir muito importante. Até hoje, assim, quando eu falo sobre isso, eu sempre me sinto muito acolhida, me sinto muito cuidada. Então, eu acho que poder entrar em contato com a minha vulnerabilidade e ser cuidada a partir disso, né, também é algo que ajudou muito. Eu acho que a gente às vezes não se permite estar nesse lugar mais vulnerável e também torna as coisas mais difíceis, né? A gente às vezes esquece que a gente também é ser humano, também precisa receber, também merece ter olhares amorosos e também tem dores, também tem dificuldades, né? E para terminar esse vídeo, eu quero dividir com vocês um texto que eu escrevi naquela época e que eu acho que conta, né, essa minha experiência do luto. Então começa assim: o texto mais difícil que já me propus a escrever. Queria escrever esse texto, depois não queria mais, procrastinei, me convenci que não seria importante, repensei e voltei à página em branco. Decidi escrever em tópicos. Conteúdos difíceis a gente pode dividir em doses. Minha experiência com o luto foi difícil, como é esperada que seja. Perder um grande amor deixa um buraco no peito. Ou é assim, ou não era um tão grande amor. Meu luto foi pela minha avózinha, que me criou e presenteou com sensibilidade e empatia, daquelas pessoas que fazem falta de verdade. Primeiro, eu neguei. Ela tinha tido um AVC, já não era a primeira vez. Mas quando eu soube do fato, não conectei a emoção com a informação. Segui vivendo meu dia como se não fosse nada. Fui no hospital ver ela até, mas ainda assim estava desligada. Consegui sair da negação depois de 3 dias de delay. Quando caiu a ficha, caiu também meu mundo. Já velhinha, ela foi só piorando. Ficou quase um mês na UTI. Aí foi a barganha. Eu seria a pessoa mais santa do mundo. Nunca mais pediria nada a Deus ou a quem quer que fosse. Se ela melhorasse, podiam levar tudo de mim. Aquele era o meu único pedido. Entrei no momento de procurar sinais em tudo. Foi desgastante não me permitir perder a esperança. Em meio a tudo isso, vi que eu tinha mais força do que jamais imaginava. Mas, junto com a força, veio a raiva. Por que comigo? Por que ela? Por que agora? Por que assim? Como eu vou ficar sem ela aqui? Era muito injusto ter que aprender a viver sem ela. A raiva denunciava minha sensação de injustiça. Em meio à minha raiva, a chama dela foi se apagando até que ela se foi. Aí veio a tristeza. Minha ferida estava aberta e ardia. Aprendi que esse era o momento de eu aprender a receber. Eu, que sempre dei, precisava receber. Colo, bolinho, chá, aconchego. Tudo que fosse possível para eu passar pela tristeza de ter perdido ela. Com muita ressignificação e dor veio a aceitação. Entendi que preferia sofrer sua perda do que nunca ter tido ela na minha vida. Que eu era sortuda por ter vivido um grande amor
e que minha dor sinalizava exatamente isso, o tanto que eu tinha amado e sido amada. Essa foi a beleza do meu luto, entender que por mais que doesse, jamais perderia o nosso amor, aquele que estará sempre comigo, porque foi cultivado com muita dedicação. Aceitei quando entendi que o vínculo de amor não se perderia. Perder dói, mas só dói porque importa. Desejo que a aceitação chegue para você também. Sinto muito por sua perda. Com carinho, Ana, e obrigada por me ler. Bom, então, isso foi o que eu escrevi, que me toca até hoje. E para fechar esse vídeo, eu queria deixar algumas sugestões, caso tu esteja passando por um processo de luto, como forma de ajudar a acolher a tua dor e ajudar no teu processo de luto, na tua ressignificação. Escreva uma carta ou quantas cartas forem necessárias para essa pessoa que não está mais aqui, para essa pessoa que tu perdeu. Conta como está a tua vida, conta o que tem sido difícil, conversa com ela, fala como é o teu dia a dia, fala da saudade, lembra momentos, faz ali quantas cartas sejam necessárias para poder validar a tua dor e para poder te lembrar do vínculo que ainda está aí. Tenha coragem para sentir a dor da perda e a dor do luto. Olhe fotos, relembre momentos e diga para si mesmo: poxa, como tá doendo, como essa pessoa faz falta, como ela era importante para mim. Te permita sentir e não abafar a dor que tá aí da tristeza e da falta. Poder sentir essa dor de uma forma amparada e conectada vai ajudar a que tu possa oxigenar a falta e que tu possa construir um caminho onde não exista tanta negação diante do luto, né? Onde tu possa ir com o tempo acomodando a falta que tu sente, né? E construindo significados que te ajudem nesse processo. Assim como eu fiz, se fizer sentido para ti, pegue algum objeto que era dessa pessoa, né? Pegue algo que te lembre dela, alguma roupa, algum objeto, algo que faça sentido e que tenha uma sensação de presença e de pertencimento, algum objeto que te ajude a lembrar, né, e a manter esse carinho e esse cuidado da pessoa que não está mais aqui contigo. E por fim, acolha a sua dor, ela vai passar. Uma coisa que me diziam que era difícil, mas que hoje é de fato como eu sinto, logo essa dor vai se tornar uma saudade gostosa de sentir. Quando for uma saudade gostosa de sentir, é um sinal de que esse luto já está acomodado e que ele é só mais uma parte da tua vida, que ele não é um sofrimento eterno. Então, acolha a tua dor, né? Faça coisas que te deixem bem, que cuidem de ti, te preserva nesse tempo, pede ajuda de pessoas queridas. E lembre, né, que logo vai passar se tu tiver o amparo e a ajuda necessária. E para a gente encerrar, uma frase do Jorge de Lima que diz que entre a raiz e a flor há o tempo. Então que a gente possa deixar o tempo fazer o trabalho dele, fazendo nossa parte também, né? Mas que para algumas coisas o tempo é o melhor remédio. Então eu espero que tu tenha acolhimento, que tu tenha cuidado contigo nesse processo de luto. Se tu estiver ajudando alguém vivendo o luto dela, valide essas emoções, ajude essa pessoa a poder chorar, a poder ter acolhimento enquanto ela sofre, né? Não tenta tirar a força essa pessoa do sofrimento, isso pode empurrar ela para uma rejeição das emoções, né? Para um abafamento, para uma negação. E se tu tá aqui só para conhecer a minha história mesmo, um beijo especial para ti, muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Se tiver outros assuntos assim que tu queira que eu conte, enfim, me conta nos comentários que eu vou adorar ter mais conexão e mais momentos assim de trocas aqui com vocês. Espero que tenha feito sentido, que ajude de alguma forma esse vídeo. Um super beijo e até o próximo!